Oi gente, começamos mais uma vez o programa Geração Talento, entrando na sua televisão, no seu celular, no seu tablet, com muita informação, muito testemunho e muita palavra de vitória, muita palavra assim pra cima, muita palavra de bênção. E hoje nós vamos receber aqui na nossa programação, sabe quem? Isso, Fernanda Passos, foi atriz global até os 22 anos. Aí Deus foi lá e chamou essa mulher de Deus, que hoje tem um programa na Rádio Palavra de Vida com o esposo. Então ela serve lá com o esposo dela. Esse programa é maravilhoso. De vez em quando eu assisto esse programa e a audiência, gente, é absurda. Ela é mãe de 3 filhos, casada, e nós vamos conversar com ela hoje. Olha, vou te falar que hoje você vai ficar impressionado com o testemunho dessa mulher de Deus. Atualmente ela tem um devocional chamado Passo de Fé, que ela faz pelo Instagram, que vai ao ar todo dia às 23 horas. A Fernanda Passos vai falar com a gente. Olha que maravilha, que bênção receber essa mulher de Deus aqui no nosso programa. E já me quero te pedir para que você chame o seu amigo, chama o seu, vou te dar 1 minuto para você chamar seu vizinho, seu amigo, seu parente, compartilhar a nossa programação, que sempre vem com uma novidade para você. É você com a gente, e a gente sempre indo até você com muita alegria, mostrando que você pode ser um talento que também vai estar aqui posterior. Você que está aí pode estar aqui com a gente aqui, tá? É isso aí, roda aí, produção. Programa Geração Talento no ar. Que maravilha, pessoal! Olha só, já quero ir para a primeira pergunta. Eu sei que você deve estar curioso para saber o testemunho dela. Ela foi atriz global. Olha, ela é apresentadora, ela ministra da palavra, ela é atriz, ela também é comunicadora. Fernanda, quando você conseguiu descobrir esse talento, esses dons, esse talento? Fala pra gente. Foram os meus amigos. Eles perceberam que em mim tinha algo diferente, algo especial, né? Nós tínhamos um grupo de dança na adolescência, e ali, dentro dos ensaios, dentro dos trabalhos do grupo de dança, eles perceberam que tinham algo diferente e começaram a me indicar para outros trabalhos, para cursos, né, de teatro, de dança. E dentro desse ambiente artístico, né, no meio secular, eu conheci pessoas que foram me indicando, até que teve o Ernesto Piccolo, que é um diretor, um baita ator e diretor que tem aí no meio secular. E ele trabalhava com um projeto chamado Palco Social, e ele percebeu que em mim havia algo diferente, né? Que eu tinha realmente um jeito, né, pra coisa, e me deu a primeira oportunidade de sair do amador para o profissional. Com ele, eu participei de peças profissionais com atores famosos, né? Entre elas Alice no País das Maravilhas, com a Luana Piovani, Mais Uma Vez Amor, com o Marcos Palmeira, com a Guta Stressing, com a Ana Beatriz Nogueira. Foi uma benção, assim, viajei o Brasil todo, fui para fora do Brasil também, e foi uma oportunidade única na minha vida. E eu sou muito grata a Deus por isso. Que maravilha, né, gente? Já viu como hoje a entrevista vai ser demais, né? Ela já começou assim explicando como foi que ela conseguiu tanto talento. Isso é dom, não tem jeito, né? Você tem alguma influência, alguma atriz na família? Aos 7 anos de idade, eu aceitei Jesus na igreja e comecei a caminhar, né? Incrível que pareça, com 7 anos, né? Parece que não, mas foi uma experiência que marcou a minha vida, eu lembro como se fosse hoje. E eu comecei a caminhar na presença do Senhor, crescendo na igreja, até que chegou na fase da adolescência, e aí eu entrei para o mundo artístico, me afastei da igreja e comecei a fazer tudo que me era proposto, né? Todas as portas que se abriam eu ia entrando. Como eu falei na pergunta anterior, eu conheci o Ernesto, ele me levou para o mundo profissional do meio artístico secular. Ali eu peguei muita bagagem, muita experiência, e ali eu decidi que era isso que eu queria fazer, era essa a minha profissão, era o que eu sabia fazer e era disso que eu queria viver. Então eu decidi fazer o curso profissionalizante, fui para Cal, né? Foi uma bênção e comecei a trabalhar. Só que em determinado momento da minha vida, eu senti o Espírito Santo falando comigo. Foi quando eu já estava voltando, né, retornando para os caminhos do Senhor. E eu senti o Espírito Santo falando comigo, me dizendo que era tempo de parar. Era tempo de redirecionar e mudar o foco, né?
E ele falou pra mim, olha, eu vou usar tudo isso que você tem, toda essa experiência, toda essa bagagem, eu vou usar em prol do reino. Nada será desperdiçado. Foi essa palavra que ele me deu. E eu relembrei de tudo aquilo que ele falou comigo na minha infância, na minha pré-adolescência, na presença do Senhor. Eu fui lembrando de cada promessa e hoje eu tô vivendo muitas delas, né? Ainda faltam outras, mas eu tô vivendo uma fase da minha vida em que eu tô realmente vendo o Espírito Santo trabalhar de uma forma que ele tá realmente aproveitando toda aquela bagagem, né, de ensino que eu tive, todo esse preparo no meio secular para chegar até aqui. E hoje eu tenho feito um trabalho nas redes sociais, tenho feito trabalho também nas igrejas, usando aquilo que o Senhor me deu a oportunidade de aprender. E tem sido bênção, eu tenho visto frutos disso e tudo para a glória de Deus. Que maravilha, que bênção. Olha, nós estávamos olhando a sua biografia e acompanhando um pouco as suas redes sociais. Também dei uma observada nesse projeto que você tem às 23 horas. Essa live no Instagram que você faz e quantas pessoas são abençoadas. Fala para mim aqui, Fernanda, você tem um testemunho muito forte e o nosso telespectador quer saber sobre isso. Fala pra gente aqui, Fernanda, que testemunho é esse? Conta pra gente. Então, um testemunho é um pouquinho longo, mas eu vou tentar resumir. Vamos lá. Eu entrei já no casamento grávida, né? E com isso a gente pulou muita etapa, né? Tanto eu quanto ele. E a gente cresceu em lares desestruturados, né? Ele com um pai ausente, apesar de estar em casa, era um pai ausente. E eu que não tive pai e, consequentemente, tive uma mãe ausente. Então, ele não conseguiu aprender a ser um pai, um chefe de família, né? E eu também não consegui aprender a ser uma dona de casa. Então, quando juntou, deu um choque, porque ele esperava ver em mim o reflexo da mãe dele e tal. E eu não tinha o menor preparo para ser uma dona de casa, para ser uma mãe, dona de casa. Eu sempre fui, né, do mundo, né? Sempre fiquei do lado de fora de casa, sempre trabalhei, sempre fui para frente. E de repente as expectativas foram frustradas. Então a gente não teve tempo de conversar e se adaptar a isso e de tentar correr atrás de coisas que a gente realmente precisava mudar para fazer com que o casamento desse certo. Por quê? Eu estava grávida, esperando um bebê, então o foco era em cima do bebê. E aí, depois que o bebê nasceu, eu engravidei novamente, depois de 1 ano e 8 meses. Eu engravidei da minha segunda filha, né? E aí, tudo de novo. Resumindo, a gente enfrentou aí pelo menos os 8 primeiros anos do nosso casamento de crise. Porque a gente tinha um monte de coisa para resolver e não conseguia resolver. E isso foi virando uma bola de neve, né? Foi virando um baita problema que a gente não deu conta de resolver. E quando já estava no ápice, né? Como eu falei, ele não sabia ser um chefe de família, então ele pegava o salário dele e gastava todo, né? Ele queria ter vida de solteiro e deixava a gente em casa na prova. Eu fui chegando no meu limite e eu falei, não dá mais, e coloquei ele pra fora. Quando eu expulsei ele de casa, óbvio, ele ficou muito magoado, muito chateado, e ele fala isso no nosso testemunho, né, que tá lá no Instagram, tá, o testemunho completo tá lá. E ele fala, olha, eu fiquei tão magoado que eu falei pra ela assim, eu vou fazer da sua vida um inferno. E realmente fez, né? Eu lembro que um dos momentos, dos auges, assim, do sofrimento, eu olhei pra despensa, não tinha nada, olhei pra geladeira, não tinha nada, ele parou de ajudar com os recursos, ele parou de ajudar financeiramente, ele parou de me dar um suporte, porque ele queria provar que sozinho eu não ia dar conta. E aí eu peguei e lembrei do socioambiental, que é um projeto de assistência social que tem na nossa igreja. Eu falei, eu vou lá e vou tentar conseguir uma cesta básica, alguma coisa. E fui. Sendo que o local onde eu ia pegar essa cesta básica ficava numa distância aí de pelo menos uns 15, 20 minutos, talvez até 30, da minha casa. E eu fui no meio-dia, gente, meio-dia, sol de 40 graus no Rio de Janeiro.
Eu fui a pé, sozinha, atrás da cesta básica. Glória a Deus, eu consegui a cesta básica. Mas voltei todo aquele trajeto com a cesta no ombro, carregando aquele peso, debaixo do sol de 40 graus. Cheguei no apartamento onde eu morava, era no 4º andar e não tinha elevador. Então eu subi os 4 andares, suando, né? Muito pesado, já cansada. Cheguei em casa, glória a Deus. Bebi um copo d'água, sentei no sofá e quando eu peguei o telefone, eu olhei no Instagram, onde é que ele estava? No Rock in Rio. Nessa época ele estava afastado. Ali eu falei, não, chega, pra mim chega, eu não quero mais, eu vou entrar com divórcio e tá decidido, acabou, né? E comecei a correr atrás pra ver como que faria pra dar entrada no divórcio e tudo mais. E eu resolvi ir no culto da pastora Antonieta Rosa, que ela fazia lá no Cantinho de Oração, na editora Giovanici, né? E eu falei, não, eu vou lá, me falaram que o culto era bom e tal, e eu fui lá. E ali o Espírito Santo me impactou, começou a trabalhar dentro de mim, a me quebrar, a me mostrar que eu também tinha coisas para mudar, que eu também tinha defeitos, que eu também tinha problemas. Ali o Espírito Santo começou a me sacudir, né? E aí, logo depois, teve o culto das Mulheres Vitoriosas com a pastora Elisete Malafaia, que ela trouxe uma palavra falando sobre o amor. E ela falou uma frase que eu estava cansada de ouvir, todo mundo que já ouviu, já participou de um trabalho de família, já ouviu essa frase. Ela disse o seguinte: o amor é uma decisão. E apesar de eu ter escutado essa frase já algumas vezes, nunca me impactou tanto como dessa vez. Porque o Espírito Santo, na mesma hora que ela falou o amor é uma decisão, o Espírito Santo perguntou assim pra mim: e o que você decidiu a respeito da sua família? E aí começou a passar um filme na minha cabeça. Fui eu que coloquei ele pra fora de casa, fui eu que desisti do casamento, fui eu que falei que não queria mais, que não amava mais, fui eu que joguei fora. E ali o Espírito Santo me levantou e me deu gás, me deu força para lutar pela minha família. Tanto no culto da pastora Antonieta Rosa, como no culto da pastora Elisete Malafaia, foi assim, a injeção de ânimo que eu precisava para reagir. E a partir dali eu comecei a guerrear pelo meu casamento. Eu ia para tudo quanto era culto, eu ia até pro monte, e onde eu ia, meus filhos iam junto, porque Deus começou a me mostrar que meus filhos estavam entrando num processo de sofrimento muito grande. Eles tiveram crise de ansiedade, crise de pânico, os dois, né? E ali eu falei, não, eu preciso trazer eles para um ambiente de adoração também, preciso trazer eles para um ambiente onde tem paz, onde tem alívio para a alma, que é na presença de Jesus. Então, onde eu ia, se eu estava na consagração, eles iam comigo. Se eu estava no culto da vitória, eles estavam comigo. Se eu ia para o monte, eles iam comigo. Começamos a fazer culto no lar, coisa que a gente não fazia. E Deus começou a organizar a minha vida, né? Deus começou a me mostrar que eu também tinha defeitos, porque eu colocava a culpa da crise toda nele, né? E Deus começou a me mostrar, não, você também tem defeitos, você também tem coisas para mudar, você também tem coisas para consertar. E ali eu comecei a colocar tudo em ordem, esqueci dele, parei de perturbar ele no WhatsApp e comecei a colocar a minha vida em ordem. E comecei a fazer culto no lar com as crianças, fizemos propósito de oração pela madrugada. Foi lindo o trabalhar de Deus no nosso meio. Enquanto nós estávamos fazendo isso, concentrando em nós, eu estava me concentrando em mim, me consertar, em mudar, em deixar Deus trabalhar na minha vida, o Espírito Santo também estava trabalhando na vida dele. Ele diz que quando ele aprontava todas durante o dia, mas quando ele colocava a cabeça no travesseiro e ele começava a repassar tudo o que aconteceu durante o dia, o Espírito Santo começava a incomodar ele, mostrando, olha, você está perdendo a sua família, esse comportamento não é adequado, não é legal, você como pai de família está deixando seus filhos passarem fome, você está negligenciando a sua função como pai, você está jogando a sua família fora, você poderia estar com a sua família e agora está aqui sozinho. O Espírito Santo começou a trabalhar nele, até que ele cedeu e veio para conversar comigo e pedir perdão. A partir desse pedido de perdão, começou uma nova fase na nossa vida, porque
Eu achei que isso nunca ia acontecer, né? Eu entendi como resposta de Deus, porque ele era um homem extremamente orgulhoso, que não aceitava, não admitia de jeito nenhum que estava errado. E ele chegar e pedir perdão, reconhecer onde errou, dizer que ia mudar, nossa, para mim isso era o máximo. E ali Deus começou uma nova fase na nossa vida, o recomeço. Aí veio o terceiro filho, aleluia! Veio o terceiro filho, né? O filho da reconciliação, que a gente chama, né? Que é o Antônio. E Deus começou a trabalhar na vida dele, trouxe ele de volta para a presença do Senhor, ele voltou para a casa do Senhor. Hoje ele está junto comigo no ministério, trabalhando com famílias, pregando, louvando, tem sido bênção demais. Eu hoje olho para ele e vejo Deus que cumpre promessa. É isso que eu vejo, é um Deus que cumpre promessa. E hoje, quando os meus filhos olham pra mim e falam: ah, mamãe, acho que não vai dar certo, não sei se eu vou conseguir, eu viro pra eles e falo assim: ei, lembra que você orou pro seu pai voltar pra casa? Pois é, ele está aqui. Então continue orando, porque a sua bênção vai chegar. E eles logo se animam novamente e voltam a ficar felizes e a voltar a orar, né? E é muito lindo ver o que Deus está fazendo na nossa família. É só o início de uma grande jornada. Eu creio que muitas coisas ainda virão para a glória de Deus, mas essa não tem preço, né? Não tem preço. Ter a família no altar, ter a família fazendo a obra de Deus, ter a família restaurada. Eu digo assim, eu sempre falo para os casais: não pense que existe família perfeita, porque não tem. Não existe família perfeita, existe família saudável, família funcional. E é isso que tem acontecido na minha casa, e eu glorifico a Deus pela sua misericórdia, pela sua graça na minha vida. Nossa, que maravilha! Tá vendo aí, pessoal? Viu como é que é uma bênção esse programa? Esse programa tem esse cunho de informar para você sobre esses testemunhos que você acabou de ouvir agora da Fernanda Passo. Realmente, o ministério começar depois de 22 anos é uma jovem que de repente queria ter uma vida cheia de projetos e sonhos. Aí Deus vai lá, chama ela, e você vê agora ela numa posição agora de ser ministra da palavra. Fernanda, você é mãe, você é líder de ministério, radialista, além disso você também grava suas lives. É muita tarefa na semana. Como você consegue dividir isso tudo? Olha, não é uma tarefa muito fácil não, viu? Eu tenho dito pro Senhor: olha, Senhor, eu vou viver um dia de cada vez. Eu acho que essa é a melhor saída. Eu falo com o Senhor: Senhor, eu preciso viver um dia de cada vez. Hoje é essa missão que eu tenho, eu concentro nessa missão. Amanhã é outro dia, eu penso amanhã. Olha, mas é um desafio muito grande, viu? Agora, o principal, a dica que eu sempre deixo para as mulheres quando me perguntam isso, né? É o seguinte, gente: a sua família em primeiro lugar. Nunca negligencie a sua família por nada. Em primeiro lugar vem Deus, em segundo lugar a família. Então priorize a família. Depois vem a obra, depois vem o trabalho, depois vem outras coisas. Em primeiro lugar é Deus e em segundo lugar é a família, né? Essa é a receita que eu sempre uso, tem dado certo. Então, a minha vida com Deus não pode estar abalada e a minha família também não. Eu sempre pergunto para o meu esposo, ele me ajuda com a questão da agenda, ele ajuda no ministério, né? Ele faz parte, né? Eu costumo dizer que o ministério não é meu, é nosso, é da família. Então estamos sempre juntos. Ele participa de tudo comigo e eu priorizo o bem-estar da minha família. Se eu estou percebendo que vai prejudicar, eu não abraço não, eu dou uma parada para poder continuar. E é isso. Essa é a receita, né, a fórmula para não prejudicar, né, a nossa casa e não perder aquela bênção que o Senhor já me deu, que é a minha família restaurada, né? Então é isso, é dessa forma. Mas não é fácil não. Glória a Deus, que Deus continue te dando capacidade e sabedoria. Imagina que eu passo aqui em casa também assim, né? Às vezes nós fazemos várias... Eu também sou produtor musical, então tem que fazer arranjo, tem que gravar o programa, tem que editar, tem que mandar o contrato. Nossa, mas eu sei o que você passa, que eu também vivo isso. Que Deus dê sabedoria para que nós força para a gente continuar com esse nosso projeto. Agora,
Você é do pastor Silas Malafaia e a Advec, gente, aqui no Rio de Janeiro, ela é cheia de tarefas. Como foi essa experiência, essa oportunidade que chegou para você ser líder de ministério de louvor, ainda mais numa igreja de Advec assim, do Silas Malafaia? Como é que foi? Fala pra gente. Então, o primeiro convite que eu recebi na Advec para liderar foi na juventude, na gestão do pastor Paulo Rosa, juntamente com Davidson Baraúna, onde eles me deram a oportunidade de estar liderando as moças da juventude, juntamente com uma amiga chamada Fernanda também, né? E nós juntas ali fizemos um trabalho muito bonito de cura interior, trabalhando a autoestima das meninas. Foi quando nós trouxemos também essa questão da maquiagem, da dica de beleza, mas também agregando o lado emocional, né? Cuidando do emocional. Muitas meninas que cresceram com bullying, com palavras difíceis, ouvindo palavras contrárias, difíceis a vida inteira, às vezes até dos próprios pais, né? Abusos, que sofreram abusos, né? Então ali o Senhor fez um trabalho muito lindo de cura interior, mas foi num período curto de tempo, porque logo em seguida houve a troca do pastor da juventude. O pastor Paulo Rosa saiu, foi liderar uma igreja, e o pastor Samuel assumiu. E aí a esposa do pastor Samuel ficou com o departamento das meninas, e o pastor Samuel ficou sabendo do meu histórico no teatro. Então ele me colocou para liderar o departamento de teatro da juventude. A partir daí eu não parei mais, eu trabalhei de tudo um pouco, né, na juventude e na igreja, né, fizemos trabalho na mídia, fui entrevistadora, apresentadora, trabalhei no departamento de dança, fiquei no Ministério de Louvor também da Juventude por mais de 5 anos, fiz muita coisa na igreja, acho que eu fiz de tudo um pouco. E hoje eu estou à frente do Ministério de Louvor, da consagração da pastora Antonieta Rosa, toda terça-feira, né? Tem sido bênção, ela me deu essa oportunidade, ela falou, olha, o Espírito Santo falou comigo, é você, e eu tô lá pela misericórdia do Senhor, liderando o Ministério de Louvor, né? E também tô liderando, olha que desafio, o departamento de evangelismo dentro do departamento de Mulheres Vitoriosas com a pastora Elisete Malafaia. Então, assim, tô aprendendo muito, né? Tenho vivido experiências incríveis ali. Eu tenho aprendido muito com as minhas pastoras, tanto com a pastora Antonieta Rosa, como com a pastora Elisete Malafaia e com a pastora Ivana. Tem sido bênção na minha vida e é só cumprir o chamado, né? É só fazer o ID. Esse é o meu desejo. Não importa o que eu estou fazendo, eu sempre falei isso para o Senhor. Não importa em que área estou trabalhando, o que estou fazendo, o que importa é alcançar vidas. E para a glória de Deus, pela misericórdia e graça do Senhor, isso tem acontecido e eu glorifico a Deus, porque Ele tem feito exatamente como Ele disse que faria. Glória a Deus, né? Que você possa continuar fazendo o altar do Senhor um baluarte de adoração. Ó, na igreja é celeiro de dons. E a Advec, não preciso nem te falar, né? Silas Malafaia é um grande líder, um homem que nós respeitamos, representa o evangélico aqui com muita sabedoria, com muita posição, e a gente ama o pastor Silas. Um abraço aí a todos os irmãos da Advec que vai ver essa entrevista, né, que vai assistir essa entrevista com essa ministra, com você, Fernanda. Fico muito feliz de poder falar com meus irmãos aí da Advec. Bem, o programa Passo de Fé na Rádio, Fernanda, é um projeto que você tem junto com seu esposo. Quero mandar um abraço aqui para o Thiago Aquino. Qual desses projetos nasceu primeiro e o que moveu o seu coração para iniciá-los? Então, na verdade, o que nasceu primeiro foram as lives Passos de Fé no Instagram. Como que começou, né? Entrou a pandemia, né? Antes da pandemia acontecer, Deus já vinha falando comigo que queria que eu usasse as redes sociais para falar de Jesus. Mas eu resistia muito, eu tinha muito medo, eu tinha medo do que iam pensar, de como seria. Vão falar que eu tô querendo aparecer. E pensei muita coisa me bloqueou. Até que a pandemia chegou ao Brasil, chegou ao Rio de Janeiro e houve a paralisação, né? Tudo fechado. E ali eu lembro que foi no dia do aniversário do meu filho, né? No dia 22 era no domingo, no aniversário do meu filho. E no dia 23 já estaria tudo fechado. E ali o Espírito Santo falou comigo, me colocou contra a parede e falou assim, ou agora ou agora.
porque a gente estava no ano do discipulado na nossa igreja, gente. O pastor Silas, ele levantou o tema do ano, que era o ano do discipulado. E aquilo me deixou, sabe, com o coração muito apertado. Eu falei, Senhor, estamos no ano do discipulado. Como eu vou fazer novos discípulos se ninguém está podendo sair de casa, se está tudo fechado, igreja não tem culto? Como que isso vai acontecer? E o Espírito Santo me obrigou, porque eu não queria, né? Mas ele me colocou contra a parede e ele falou, faça aquilo que eu mandei você fazer. Enfim, dei início às lives diárias no Instagram e a coisa foi tomando uma proporção assim que eu não imaginava. Eu vi pessoas, pastores, sabe, gente de nome que compraram a ideia, que vestiram a camisa, me apoiaram, participaram comigo, entenderam, né, o propósito que era abençoar vidas, que era falar de Jesus. E eu tenho feito isso até hoje. Eu acho que eu só dei uma pequena pausa, se eu não me engano, foi no Natal, porque eu também trabalho com um salão de beleza. Mas fora isso, lives diárias, desde o ano passado, já tem mais de um ano, já tem 1 ano e meio que eu tô nesse projeto. E o Senhor levantou pessoas, nomes assim, que eu fiquei, meu Deus, é muita graça de Deus na minha vida, né? Como, por exemplo, a pastora Elisete Malafaia já participou algumas vezes, o pastor Mac Anderson algumas vezes também, né? Cantora Raquel Melo, cantor Tiago Fézio, o cantor André Leono, né? Mas quem, gente? É tanta gente. O pastor Renan de Melo, pastor... Nossa, muita gente. Eu tô com medo de esquecer alguém. Mas muita gente, assim, abençoada, pôde contribuir ali e nós recebemos de Deus. Gente, eu tenho visto frutos, né? Aquilo que eu sempre orei ao Senhor, Senhor, eu não quero que isso se torne um entretenimento. Eu quero que seja bênção para as pessoas. Eu quero que as pessoas conheçam Jesus através desse trabalho. Eu quero fazer novos discípulos através desse trabalho. Eu não quero um entretenimento. E para a glória de Deus, isso tem acontecido. Eu recebi testemunhos lindos. Um deles que mais me impactou, no início das lives, eu fazia live também pelo Facebook. E uma menina, ela aceitou Jesus durante a live e depois de 1 ano, por conta da paralisação, ela se batizou. E o batismo dela foi exatamente no mesmo dia do batismo do meu filho. Eu fiquei muito emocionada, postei o vídeo dela lá, ela sendo batizada, chorei muito, glorifiquei a Deus, tá aí caminhando. Outro testemunho que me impactou, uma amiga me perguntou, olha, eu assisto você na live, onde é que é a igreja? Indiquei ela onde era a igreja e eu recebi o testemunho na semana passada de que tá ela e a família dela toda na igreja, que todos se batizaram e continuam caminhando firme. Gente, não tem nada que pague isso, não tem, né? E um dos frutos desse trabalho também foi a programação na Rádio Palavras de Vida FM, que eu tive o prazer, juntamente com meu esposo, de estar apresentando. A gente fazia um quadro diário e agora a gente está com um quadro fixo todo sábado, falando para casais. E Deus tem honrado, tem feito, sabe, coisas lindas. Eu não esperava por tanto e glorifico a Deus, porque sem Ele nada disso seria possível, né? Eu tenho sido grandemente abençoada e glorifico a Deus pela vida de cada pessoa, cada pastor, cada mulher de Deus que ora por mim e que me incentiva, me apoia e que estava comigo nesse projeto, vestiu a camisa, me deu esse apoio e para a glória de Deus a gente tem alcançado as vidas, né? Esse é o principal objetivo. Que maravilha, olha só, a inspiração é tudo, né? Primeiro o Espírito Santo, ele dá o norte. E quando Deus encontra uma pessoa assim, igual a Fernanda Passos e o pastor Tiago Aquino, a gente só agradece por ver vocês sendo instrumento de Deus aqui na terra, tanto na palavra, na unção, na ministração. Bem, não tem como esse programa eu não abrir o espaço para você ministrar uma palavra nos corações dos nossos telespectadores. Você que está em casa agora, eu vou abrir um espaço aqui, Fernanda, para você dar uma palavra para eles, né? Nós estamos saindo de um período de pandemia onde as pessoas perderam a esperança, onde a economia foi ao chão e as pessoas estão vivendo um momento muito ruim. Eu queria que você deixasse uma palavra para eles aqui. Fala aí, Fernanda, fique à vontade, deixa o Espírito Santo de Deus te usar nesse momento.
eu quero compartilhar com você um pouquinho da palavra de Deus, né, baseado também num pouquinho do que eu vivi com a minha experiência no casamento. Está lá em Gênesis, no capítulo 21, né? Nós vamos conhecer não, né, porque a maioria já conhece, mas vamos aprender um pouquinho com a história de Agar, Ismael, Abraão e Sara. A partir do versículo 9 diz assim: vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Versículo 14: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se de fronte à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei o menino morrer. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz. Aqui nós vamos ver uma história muito impactante, né? Agar, que estava dentro da família de Abraão e Sara, a convite de Sara, porque Sara se precipitou, né? Deus tinha feito uma promessa que daria filhos, Sara não conseguia ter filhos, ela pegou e passou na frente de Deus e trouxe Agar para a história desse casal. Pois bem, no momento que começou a dar conflito, no momento que Agar começou, né, a ter o seu filho, a ter crescimento do seu filho, houve um conflito na família e de repente Sara começou a pisotear em Agar, começou a humilhar Agar e em determinado momento decidiu que queria botar Agar para fora. Abraão autorizou, de acordo com a autorização de Deus também, Abraão autorizou a ida de Agar e, como nós lemos aqui a partir do versículo 14, Abraão pegou um odre de água, um pão e mandou Agar com seu filho Ismael para o deserto, mandou embora. Agar saiu errante pelo deserto, como diz a palavra do Senhor, ou seja, sem rumo nenhum, sem recurso, com pouco recurso, porque um pão e um odre de água não ia ser suficiente para vencer o deserto, vencer essa viagem que seria longa. E para início de conversa, ela nem sabia para onde ia. Estava sozinha, abandonada no meio do deserto, com o seu filho que dependia dela, com pouco recurso, e o destino para isso, gente, era a morte. Como ela mesmo aqui, ela se viu obrigada a largar o menino, porque ela imaginou: olha, não tem outra saída. Eu estou sozinha no deserto, sem amparo de ninguém, sem recurso nenhum, não tenho para onde ir. E eu entendo um pouco do que Agar sentia, porque eu me sentia assim também. Apesar de ter sido eu ter colocado meu marido para fora de casa, nos 2 anos que nós passamos separados, foram os momentos mais difíceis da minha vida. Foi um momento de deserto mesmo, né? Foi um momento em que eu enfrentei o deserto, com pouco recurso, sem dinheiro, sem provisão, e só Jesus. Eu imagino o coração de Agar, sozinha no meio do deserto e vendo seu filho com fome, com sede, sem poder prover o básico necessário e sem ter para onde ir. Pois bem, Agar, que já vinha sofrendo rejeição dentro da sua família, Agar, que já vinha sofrendo humilhação atrás de humilhação de Sara, com os seus traumas, com os seus medos, quando se viu diante da morte, quando se viu diante de uma situação desesperadora, de uma situação completamente adversa no meio do deserto, Agar se desespera e toma também uma decisão precipitada. Ela decide abandonar o seu filho de lado.
Agar, ela coloca o menino debaixo de um arbusto e se distancia, porque ela pensa, eu não quero ver o sofrimento do meu filho, eu não quero ver o meu filho morrer. Com os olhos de mãe, a gente até entende o posicionamento de Agar. Mas com os olhos de filho, a gente olhando para a situação de Ismael, a gente vê o coração de Ismael desesperado também. Por quê? Porque no momento de maior aflição, de maior angústia, de maior dor, onde ele está de cara, de frente para a morte, ele se vê sozinho. E nem a própria mãe dele está com ele, ele se vê só. Só que Ismael, ele cresceu na casa de Abraão. Ismael é filho de Abraão. Lógico que ele também aprendeu a fé de Abraão. E ele aprendeu sobre o Deus de Abraão. Quando ele se viu nessa situação desesperadora, ele imediatamente clamou ao Deus de Abraão. Ele mergulhou aos pés do Senhor, orando em clamor e súplica. E ele chorou aos pés do Senhor. Agar, que apesar de também vir da casa de Abraão, apesar de também conhecer o Deus de Abraão, no momento do deserto se desesperou. Deixou de lado o seu maior projeto, que é o seu filho, a sua família, e se entregou ao desespero, se entregou à morte. Nessa tarde eu quero te convidar a agir como Ismael. Você está vivendo num momento de deserto? Está vivendo num momento adverso? Você está vivendo no pior momento da sua vida? Aprenda com o exemplo de Ismael, mergulhe aos pés do Senhor, clame ao Deus de Abraão. Abraão é o pai da fé. Use a sua fé em meio ao deserto, porque é na sua decisão de acreditar que Deus tem uma saída, na sua decisão de acreditar que Deus tem um propósito para a sua vida, que Deus tem uma solução para esse problema, Deus vai agir. Deus vai olhar para o teu coração. A palavra diz que se nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, nós diremos ao monte, saia daí, vá para lá, e ele vai obedecer. Então use a sua fé no meio desse deserto. Ismael chorou aos pés do Senhor e a Bíblia nos diz que o Senhor enviou um anjo em resposta à oração de Ismael. Não foi em resposta à oração de Agar, foi em resposta à oração de Ismael. No versículo 17 diz assim: Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, não fique com medo, porque Deus ouviu a voz do menino. E ele disse mais: ergue-te, levanta o rapaz, levanta o rapaz, segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. No meio do deserto, no meio da aflição, Deus estava trazendo à memória de Agar a promessa que ele tem sobre o seu filho Ismael. Deus estava trazendo a memória de Agar e levantando Agar, trazendo Agar de volta para a posição que ela não deveria ter saído. Deus estava fazendo com que o anjo lembrasse Agar: eu tenho promessa na tua família, eu tenho promessa na vida do seu filho. Levanta desse lugar de morte, levanta desse lugar de aflição, levanta desse chão, não se entregue a essa depressão, não se entregue a essa vergonha, não se entregue a esse problema, porque eu tenho promessa na sua vida, diz o Senhor dos Exércitos. Eu tenho planos para sua família, eu tenho projetos lindos para realizar na sua casa. Levanta desse chão. Esse deserto não vai te matar. Essa fase difícil não vai te colocar olhando para o chão. Não, você pode até olhar para o chão em determinado momento, mas o Senhor nesta tarde está te levantando, Agar. O Senhor nesta tarde está dizendo para você: para de olhar para o chão, vá de onde você parou, volte para a posição de serva, porque eu te levantei para cuidar de uma grande nação. Que nessa tarde você se levante. Não se entregue, não.
Não fique achando que já acabou, que é o fim. Não, Deus tem uma saída. Assim como Deus teve uma saída pro meu casamento, pra crise do meu casamento. E hoje eu estou com meu marido do meu lado, no ministério, trabalhando comigo. E a minha família está restaurada. Ele pode fazer na sua casa também. Ele pode fazer na sua vida também. Eu não sei qual é a área da sua vida que você está passando por momento de dificuldade. Se você precisa de cura, se você precisa de uma porta aberta, se você precisa de uma resposta de Deus, de um direcionamento. Uma coisa eu sei, você não está sozinho no deserto. Deus está com você. Não saia da sua posição. Não saia da posição de coluna do seu lar. É você, mulher, que vai levantar Ismael. É você, mulher, que vai levantar o abatido. É você, mulher, que Deus vai usar em meio ao deserto, em meio à dor, em meio à escassez, que Ele vai usar você para levantar a sua casa e vai fazer cumprir na sua família as promessas que Ele mesmo fez ao seu respeito e a respeito da sua casa. Não desanime, levante-se do chão, olhe para o alto, de onde virá o socorro? O socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Continue acreditando. E olha que coisa linda, voltando para o texto, diz logo em seguida, aleluia, que Agar levanta o menino, pega ele pela mão, e logo em seguida os olhos de Agar se abrem. E ela vê um poço. Peraí, Agar estava tão desesperada que ela ficou cega. Ela não viu que do lado dela tinha um poço para ela beber água, para ela socorrer o menino. Gente, isso aqui é muito sério. Antes de Agar abrir os olhos, ela decidiu obedecer. Ela decidiu fazer o que o anjo estava falando e usou a sua fé em socorrer o seu filho. Olha que coisa linda. Meu Deus. Agar aprendeu em alguns instantes no deserto, aleluia, o que ela não aprendeu uma vida inteira na casa de Abraão, a usar a sua fé. Eu vou repetir, Agar aprendeu em alguns instantes no deserto tudo aquilo que ela não aprendeu uma vida inteira estando na casa do pai da fé, o Abraão. Olha que coisa tremenda. Agar usou a fé, porque antes dos olhos dela se abrirem para ver o poço, ela estava de pé para socorrer o menino. Aí eu te pergunto, como ela ia socorrer o menino no meio do deserto se ela não tinha água, não tinha comida, não tinha nada? Ela usou o quê? A fé. E logo em seguida, após ela se colocar de pé, segurar na mão do menino e resolver obedecer à voz do anjo, usando a sua fé, os olhos de Agar se abriram. E ela viu o poço. A resposta estava do lado dela. A saída estava do lado dela. E olha, gente, água no deserto simboliza vida. A vida estava do lado dela e ainda assim ela estava se entregando à morte por causa do desespero, por causa da aflição. Eu quero te dizer nessa tarde, controle-se, controle as suas emoções, coloque os seus olhos nas promessas de Deus, naquilo que Deus tem para realizar na sua vida. Ei, não deixa o desespero te cegar, não. Não deixa o desespero transtornar a tua mente, porque quando a gente está desesperado, a nossa mente fica tão transtornada que a gente começa a tomar decisões precipitadas. Olha o que Agar fez. Ela entregou o menino à morte. Ela desistiu da sua casa, da sua promessa. Ela entregou o menino à morte, ela deixou o menino de lado, se afastou e falou, não quero ver ele morrer, não. Não se entregue ao desespero. Domine as suas emoções. O Espírito Santo nessa tarde está te revestindo com poder e graça para controlar as suas emoções, te ensinando a olhar para as promessas e não para o tamanho das suas dificuldades, a dizer para os seus problemas, maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. O meu Deus é maior do que os meus problemas. Declare nessa tarde, o meu Deus é maior do que os meus problemas.
problemas, você vai vencer. Você nasceu para vencer. Você nasceu para conquistar. Você nasceu para viver promessas. Você vai vencer. Aleluia! Oh, glória a Deus! Agar abriu os olhos. Deus abriu os olhos de Agar. E ela percebeu que a saída o tempo todo estava ali, do lado dela. Oh, o tempo todo estava ali com ela. E ela pôde socorrer o menino. Ela pôde alimentar o menino e prosseguir. E diz a palavra do Senhor, a primeira parte no versículo 20, e Deus estava com o rapaz em tudo que ele fazia. Deus estava com ele. Deus prosperou a casa, fez dele uma grande nação. Meu Deus, eu não sei se você crê, mas eu creio por você nessa tarde. Deus tem coisas grandes para realizar, promessas inimagináveis. Olha, a palavra do Senhor diz que o que Ele vai fazer na minha e na sua vida, nem olho ouviu, nem ouvido ouviu, nem sequer penetrou ao coração humano, a mente humana. É o que Ele tem para a sua vida. Ele tem coisas grandes, coisas maiores. Hoje você olha para a sua vida e você fala: Fernanda, não tem condições, eu não vejo possibilidade. Mas o Senhor te diz nessa tarde: eu farei, porque eu sou Deus. Eu estou falando, eu vou cumprir. Farei acontecer na tua vida. Queira o inferno ou não, você vai viver os sonhos de Deus na sua vida, na sua família, no seu ministério, no casamento, em todas as áreas da sua vida, nas finanças. Deus tem promessa, Deus tem coisas grandes para realizar. Basta você confiar e usar a sua fé. É no meio do deserto que Deus vai te usar para levantar a sua casa. É no meio do deserto que você vai ter experiências sobrenaturais com Deus. É no meio do deserto que Deus vai se revelar a você com um anjo talvez, ou Ele próprio, ou num sonho, não sei. Mas Ele vai se revelar. Ele vai te dar sinais, mostrando que sempre esteve contigo, que estava do teu lado. Ei, se levante nessa tarde. Viva as promessas de Deus. Acredite, ainda é tempo de lutar pela sua família. Não desista. Deus vai te honrar. Deus vai honrar a tua fé. Acredite. Fique de pé. Se levante, Agar, porque Deus tem muita coisa ainda para realizar na sua vida e na sua família. Que Deus te abençoe. Guarde esta palavra no seu coração. Pratique essa palavra e esteja sempre com os olhos atentos àquilo que o Senhor tem para te ensinar. Com os ouvidos atentos àquilo que Ele tem para te falar. Porque coisas grandes Ele vai fazer na sua vida. Que Deus te abençoe, graça e paz. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, Fernanda. Eu glorifico a Deus por usar esse canal aqui, os nossos veículos, para que pessoas assim igual você, profeta igual você, use esse dom que você tem, esse talento que você tem para ministrar os corações. A Bíblia vai trazer uma realidade. Aquele que profetiza, profetiza segundo a minha palavra. Aquele que ordena, ordena segundo a minha ordem. Aquele que abre mão do mundo e coloca a sua cruz, ele tem que seguir Jesus. E você está seguindo Jesus com isso, de ministrar a palavra, de abençoar pessoas, de profetizar. Deus continue te abençoando muito, Fernanda. Deus abençoa muito, Tiago, tá, Tiago? Deus abençoa vocês. Agora, estamos chegando ao final. Você que está aí, vocês viram a nossa entrevista e você viu o quanto é importante a pessoa se dedicar à obra do Senhor, sair do mundo, matar o pecado, abrir mão da carne para viver o fruto do Espírito Santo. Eu queria deixar esse espaço aqui, Fernanda, para você deixar as suas considerações finais. Vamos lá. Eu quero agradecer ao programa Geração Talento, ao apresentador Nael Rodrigues, pela honra, pelo privilégio de estar aqui nessa tarde, compartilhando, aquilo que o Senhor fez na minha vida, aquilo que Ele tem feito, Eu sou grata a Deus por essa oportunidade. E eu quero te convidar, você que está assistindo ao programa,
Vai lá nas redes sociais, nós temos lives todos os dias, de segunda a sexta, às 23 horas, juntos dando passos de fé no Instagram. Meu Instagram é @FernandaPassos. Fernanda com 2 Ds e Passos com 2 S's no final. Passos, certo? Eu espero você lá. Tem sido bênção, as vidas têm sido impactadas. Nós temos vivido experiências extraordinárias com o Senhor durante as lives. Deus tem falado profundamente aos nossos corações. Você está mais do que convidado, viu? Acessa lá o meu Instagram. Também tem um canal no YouTube, Ministério Fernanda Passos. Tem sido bênção. A agenda, né, para me levar nas igrejas, para ministrar a palavra, para ministrar louvor, é através do WhatsApp 21 99879 5484. Vou repetir: 21 99874 9879 5484. Vou repetir porque eu errei. 21 99879 5484. Então vai lá, acessa. Qualquer coisa é só me chamar no direct também. Vai lá, acessa o Instagram, né? Segue lá. Vai no YouTube, se inscreva, ativa o sininho, porque todas as novidades você vai ser o primeiro a ser notificado. E é isso. É só me seguir nas redes sociais, acompanhar o trabalho e que você seja abençoado em nome de Jesus. Obrigada, gente, por tudo. Foi uma tarde muito agradável para a glória de Deus. Glória a Deus. É isso aí, pessoal. Olha, nós vamos ficando por aqui nesse bate-papo com a Fernanda Passos. Fernanda, eu já queria muito te agradecer você ter aberto um espaço na sua agenda para falar aqui no programa Geração Talento. Já quero te convidar para você marcar uma outra agenda para falar com a nossa produção, para você voltar aqui de novo. Deus abençoe. Olha, pessoal, nós vamos agora esse bate-papo com a Fernanda vai dar uma pausazinha aqui, mas eu quero te convidar a você seguir as redes sociais dela. Olha, você não vai se arrepender. Lá tem mensagem, lá tem palavra, lá tem unção e lá tem tudo que você precisa para levantar essa autoestima. E vamos ao nosso clipe. Roda aí, produção. Tempestade
Que bênção, né? Eu sempre gosto no final do clipe, nossa programação, que sempre tem um clipe em que a gente traz essas notícias, nós falamos do testemunho e logo depois Deus vem com acalento, né? Que é a adoração, né? Através de um clipe, uma música, um louvor em que você possa chegar mais próximo a Ele. E agora nesse momento, logo após o programa, eu sei que você vai sentar, agora vai começar a jantar, você vai ter um momento com a sua família e esse momento é muito bom para também te falar. Seguir as nossas redes sociais que está aqui embaixo, continua acompanhando as nossas redes sociais, né? Nós vamos continuar interagindo com você lá. Você pode continuar ligando para a nossa produção para marcar a sua entrevista, tá? E isso aí, você continua ligando lá para que essa terceira temporada venha bastante testemunho, com bastante música, com bastante novidade, bastante lançamento, tá? Então é isso aí, pessoal. O programa Geração Talento vai ficando por aqui. Deus abençoe e até mais, pessoal.